comentários estão abertos aí para você comentar da forma que você desejar, beleza? Trazendo outro assunto agora importante para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Ontem tivemos a notícia que o Vasco anunciaria aí o novo diretor de futebol do Vasco, né, que é o Pedro Martins. Pedro Martins estava no Cruzeiro desde a montagem do elenco em 2022, quando o Ronaldo comprou, né, 90% dos direitos através da SAF do Cruzeiro. E trazendo essa informação aqui para vocês, a gente traz uma reflexão de qual o currículo, né, do Pedro, o que ele tem feito nesse tempo aí, quais os detalhes que ele passou, porque é um cara que já está desde 2002 na SAF, 2022 na SAF do Cruzeiro, é um cara que entende o processo. O problema, na minha visão, é que quando o Cruzeiro ele é de um único dono também, assim como o Botafogo, pode trazer problemas isso para o Vasco também, porque o Vasco ele sabe que a gente não tem, é um grupo que comanda, né, a SAF vascaína, e a gente tem essa ideia de que o Vasco pode fazer também da mesma forma resultados que não vão agradar, assim como foi com o Alexandre Matos e assim como foi com o Paulo Bratz. O Paulo Bratz também era um gestor que entendia o assunto, mas também não rendeu porque montou o time, quase levou o time, afundou o time na questão do campeonato brasileiro. Porém, se nós formos pensar do lado honesto da história, o Paulo Bratz ele montou praticamente os jogadores melhores que nós temos hoje. Alexandre Matos gastou os mesmos 200 milhões e, na minha visão, não trouxe nem assim 50% do que o Paulo Bratz trouxe, que é a base que mantém hoje o Clube de Regatas Vasco da Gama. Não achei que eu diria isso, mas o Paulo Bratz montou um time muito bom em vista do que o Alexandre Matos fez. Prova disso é o Adson aí, né, que está com problemas físicos e pagou um dinheirão nele. E estando nesse sentido, a chegada no caso do Pedro Martins, eu vou ver o currículo dele aqui rapidinho, porque tem uma informação aqui de onde ele passou, o que ele fez, né? Porque ele começou, não foi de agora, ele é formado, né? Na verdade, por administração, né? Ele é formado em administração e MBA na Universidade de Liverpool, na Inglaterra. Então, assim, já começa por aí, né? O estudo do cara foi muito bom, foi muito importante. E nisso ele se formou na Inglaterra e ele foi diretor de futebol da Ferroviária de 2017 a 2020. Foi ainda gestor de departamento do Atlético Paranaense de 2013, entre 2013 e 2017 e vice-presidente da Federação Paulista de Futebol. Depois disso, chegou no Cruzeiro em 2022, né, e está lá até hoje. Então, ou seja, são trabalhos consistentes, trabalhos que envolvem grandes, né, longos períodos no clube, e isso é muito importante para um gestor, entendendo a SAF e tendo controle. Agora, basta saber se a 777 vai deixar o cara trabalhar da forma que ele desejar ou da forma que ele achar, porque um dos princípios para a 777 contratar esse diretor de futebol foi que ele gastou a mesma coisa do Vasco numa temporada, né, ou menos que do Vasco, para trazer jogadores que, na minha visão, também foram jogadores importantes para o Cruzeiro, mas que não surtiram muito efeito. Em contrapartida, a torcida do Cruzeiro estava desgastada, né, já com ele, por causa da montagem do elenco do ano de 2023 e agora em 2024. Além disso, a torcida também não engoliu, entre aspas, né, a torcida do Cruzeiro, a saída do Fábio, né, que ia completar 1.000 jogos, e também a saída do Vitor Roque também para o Atlético Paranaense. Então foram duas perdas sentidas pelo Cruzeiro, porque basicamente o Vitor Roque saiu a preço de nada. E aí ele traz o gestor, a gente deixa ele trabalhar e vamos ver se ele vai conseguir, né, de maneira efetiva, ajudar o Vasco de alguma forma. O diretor chega agora essa semana no Rio, já se despediu hoje do Cruzeiro, tá? Ele se despediu hoje do Cruzeiro e deixou uma carta, né, falando muito bem do Ronaldo, falando muito bem do Paulo André, agradecendo pela oportunidade que ele teve em poder estar lá no Cruzeiro fazendo e prestando as informações lá conforme ele fez. O diretor de futebol também que estava no Cruzeiro, que é o atual, né, que vai vir para o Vasco agora, o Pedro Martins, ele contratou todo, eu estava vendo aqui alguma situação sobre isso,
Ele contratou 22 atacantes, na verdade, né? Ele trabalhou muito no ataque. De 2017, logo assim que ele chegou, 2022, ele contratou 25 atletas, né? Que foi o ano que o Cruzeiro subiu para a primeira divisão do campeonato, né? Sendo campeão da Série B. Ele contratou 25 atletas. Desses 25 atletas, ele contratou 3, 6, 9 atacantes. Em 2020 e 2023, ele contratou 28 atletas. Em 2024, 11 atletas. Você vê que veio diminuindo, porque veio enxugando um pouco a máquina, porque realmente isso é normal acontecer. Dentre eles, ele conseguiu trazer também o Wesley, que não teve bom desempenho no Cruzeiro, e trouxe também para a zaga o Zé Ivaldo. Né? Ele conseguiu trazer o Zé Ivaldo, que é um ponto importante ali no Cruzeiro também. Além disso, no ano de 2023, ele trouxe ali foi o Vitor, não, deixa eu ver, que o Bruno Rodrigues, na verdade, em 2022 já. O Bruno Rodrigues foi muito bem, né? Chegou a ser um dos artilheiros lá do Campeonato Brasileiro. Então, nesse sentido, ele trabalhou de forma pontual, mas talvez também a escolha da 777 seja porque o Alexandre Matos não tem atendido o que o Ramon Dias queria, porque a saída do PEC, a saída do Marlon Gomes e a saída, né, do Egnaldo e tantos outros ali da base que foram, mas principalmente do PEC, isso modificou o clube e não teve resposta. Uma das promessas da 777 era repor esses jogadores, mas não teve essa reposição junto ao pedido do Ramon Dias, né? E ele sempre deixou isso claro nas entrevistas, porque ele queria um ponta ali para poder jogar ali junto com o Verratti, para poder municiar o Verratti, na verdade, junto com os meios-campistas ou com o Payet. Isso não aconteceu. Hoje a gente vê a falta que o Paulinho, o Jair fazem no meio-campo, e isso é algo que tem prejudicado o Vasco em algum aspecto aí durante o Campeonato Brasileiro, né? O time, por mais que seja competitivo, não consegue ser um time efetivo. Nós perdemos várias chances contra o Fluminense que poderíamos ter matado o jogo. E a importância aí de jogadores com mais peso, né? Dentre eles também, ele trouxe também o Marcelo Moreno, só que o Marcelo não chegou nem a jogar, na verdade, né? Mas conseguiu trazer ali alguns jogadores importantes para o Cruzeiro e para essa continuação do Cruzeiro na Série A no ano passado, e esse ano agora a derrocada, né, do Cruzeiro aí para poder chegar, se eu não me engano, às finais aí do Campeonato Mineiro também. Então, assim, tá bem disputado, né? Coisa que o Vasco não conseguiu esse ano, tendo sido eliminado pelo Nova Iguaçu nas semifinais. Então, o Pedro chega, né, chega na verdade para poder somar aí com o Vasco, mas parece que com ele, né, surgiu a notícia de que possivelmente também poderia pintar um gestor igual o Abel Braga era, né? Então, assim, o Paulo Autuori poderia estar vindo junto com ele do Cruzeiro. Não sei se isso seria interessante, porque são cargos que eu não vejo efetividade, sinceramente. Não vejo cargos que sejam somatórios ao Vasco ou que venha agregar o Vasco, porque, como eu disse, um grupo, né, de gestores, a 777 não é um único dono, e não tem por que, de repente, ter um cargo desse, porque o diretor de futebol, como a gente viu, tudo tem que pedir permissão a 777. Apesar da 777 liberar o dinheiro, aí sim o clube não consegue fazer a contratação direta, de repente, do jogador, porque tem que passar pelos scouts, passar pelos níveis da 777 até ter aprovação. E muito nesses detalhes nós perdemos. Exemplo dessa perca pode ter sido o Luciano Rodrigues, tá? Ele gostou muito do jogo que ele veio fazer contra o Palmeiras aqui no Allianz Parque, e o Palmeiras, no jogo da volta, pretende fazer uma proposta pelo jogador. Ele gostou da estrutura, gostou do que viu e quer vir para o Palmeiras. A realidade é essa. A gente acaba perdendo jogadores aí que estava sendo especulado pelo Vasco por tamanha demora de comprar um jogador de 21 anos aí, craque da seleção uruguaia, né, sub-20, e também um ponta ali do jeito que Ramon Dias queria. Não sei se renderia no Vasco, mas se com certeza no Palmeiras vai render por causa da estrutura e do plantel que o Palmeiras tem nesse sentido. Então a gente acaba perdendo para ele. Outro time interessado nele seria o Flamengo também. E aí vamos ver o que vai aguardar aí, porque a janela está fechada, né? E só podem fazer pré-contratos ou encaminhar alguma coisa para o meio do ano. Diante disso, o Pedro chega para somar e a gente espera e deseja boa sorte a ele aí já de antemão,
para ele poder fazer um bom trabalho, torcer para que ele faça um bom trabalho. Então, você, torcedor, já está arredio, achando que o Vasco contratou errado. Vamos esperar, vamos aguardar, porque com certeza a gente vai conseguir ter bons resultados aí, e é isso que a gente espera, acreditar sempre, porque o Vasco é para quem acredita e a gente sabe disso, né? Outro detalhe que eu queria trazer aqui hoje aqui para vocês nessa live aqui, nessa nossa primeira live, é a questão da suspensão do